Sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Retratada. O meu nome é António Pedro Mendes, sou nutricionista e tentarei esclarecer as questões sobre nutrição que mais dúvidas levantam, com o máximo de ciência, espírito crítico e bom senso. A escolha do tema 5 pontos essenciais num processo de emagrecimento para o primeiro episódio deste ano não é por acaso. É que é nesta altura que há uma maior procura e um maior interesse por processos de emagrecimento, porque se transita de um período com alguns excessos e de ganho de peso significativo, como vimos no episódio relativo ao Natal, e para além disso, Ano Novo significa para muitos uma oportunidade de recomeçar um processo que tenha estado esquecido durante algum tempo e o emagrecimento pode ser um deles. Curiosamente, um estudo publicado em 2023 conseguiu perceber que o mês do ano em que se começa um processo de perda de peso influencia a quantidade de peso que se consegue efetivamente perder. E sabem qual é o mês que se associa a maior sucesso? É janeiro, precisamente. Mas isto é apenas uma curiosidade, porque um processo de perda de peso pode e deve ser iniciado em qualquer altura do ano, se para isso houver uma justificação válida e, acima de tudo, não deve ser entendido como um processo limitado no tempo, mas sim como uma mudança de hábitos, de estilo de vida e alimentares, que deve permanecer de forma continuada. No entanto, e porque é sabido de todos que há uma grande procura por informação e tratamentos para emagrecer, o início do ano é sempre um período muito rico em lançamento de livros relacionados com perda de peso, assim como de uma aposta mais forte em marketing de venda de suplementos, que prometem resultados extraordinários de forma rápida e sem grande esforço. E por muito que quem esteja a tentar perder peso saiba que não falta banha de cobra à venda, a realidade é que se deixam ludibriar com frequência e é natural até que assim seja, porque ao terem muita vontade de emagrecer, esta parte mais emocional do processo leva a que procurem quem promete ter a solução. E isto leva-nos ao primeiro ponto. É que perder peso e manter essa perda de forma continuada é extremamente difícil. Aliás, as taxas de sucesso são tão baixas que assustam. E este processo é difícil por vários motivos. Primeiro porque vivemos num ambiente obesogénico, ou seja, carregado de estímulos para escolher alimentos de grande densidade calórica e, por sua vez, relacionados de forma negativa com a saúde e com a manutenção do peso. Produtos de pastelaria, bolachas, gomas, chocolates, snacks fritos estão constantemente a sorrir para nós nas mais diversas circunstâncias, desde bonitas e carregadas montras de pastelaria até às caixas de supermercados que efetivamente selecionam os produtos de forma inteligente para potenciar vendas e sabem muito bem que a maior parte das pessoas que têm de esperar numa fila para pagar, se lhe colocarem reboçados e chocolates, vai eventualmente comprá-los. Depois, este ambiente obesogénico não é apenas no exterior. Também em casa e nas escolhas do que compramos, estamos sujeitos à presença constante de alimentos de grande palatabilidade, ou seja, com um sabor, textura e aromas que nos convencem com facilidade. Quem não está familiarizado com as típicas frases "compro umas coisitas para ter por casa na eventualidade de ter visitas", ou então "por mim até nem tinha essas coisas lá por casa, mas tenho um filho pequeno que adora". Ora bom, ninguém, e muito menos as crianças, precisam de ter em casa produtos deste tipo. É a melhor opção comê-los ocasionalmente numa pastelaria ou comprar um chocolate numa dose individual do que comprar vários bolos embalados e tabletes enormes de chocolates para ter por casa. E nunca se deixe enganar. Se tem a percepção de que um produto não é bom para si, porque é que haveria de ser para os seus filhos ou pais ou irmãos? Para além disto, deste ambiente convidativo para uma sobreingestão calórica, nem sempre a parte do exercício físico fica facilitada. E o sedentarismo é um dos piores inimigos na hora de manter um peso favorável em termos de saúde. É claro que as logísticas familiares e profissionais também podem dificultar as coisas. Imaginem um casal com 3 filhos menores que vivam longe da restante família e que, portanto, não têm esse apoio, e que ambos os elementos do casal têm 2 empregos porque têm dificuldade em gerir o seu dia-a-dia com apenas um. Que moral teria alguém para dizer a uma destas pessoas que só não treina diariamente porque não quer? E permitam-me aqui até que divague e que abra um parênteses. É que é preciso ter mais empatia pelas pessoas que gostariam de perder peso, comendo melhor e treinando mais. É muito fácil falar quando na nossa vida tudo parece alinhado para tal. Mas a verdade é que não fazemos a mínima ideia dos fantasmas com que cada um vive ou as dificuldades por que passa. E é por isso que me custa muito ouvir comentários que sugerem que é por preguiça, ou por descuido, ou por falta de vontade, que as pessoas são sedentárias ou que têm um peso excessivo. Não sejamos moralistas. Precisamos é de praticar mais a empatia, que é a melhor forma de se estar em sociedade. Enfim, fecho parênteses e perdoem-me este desabafo.
Em quarto lugar, a fisiologia também não ajuda à perda de peso, e isto porque o corpo entende o déficit calórico como uma ameaça e tenta defender-se. E defende-se principalmente através do aumento de hormonas que estimulam o apetite e diminuindo as que promovem saciedade, para além até de outras adaptações que levam a uma descida do gasto calórico a médio e longo prazo. Ou seja, nem o próprio corpo ajuda neste difícil processo. Neste seguimento, foquemos o seguinte ponto. Ingerir demasiadas calorias é por si só a explicação para os níveis alarmantes de excesso de peso e obesidade. Portanto, não acredite nos que tentam explicar um processo tão multifatorial, tão complexo como o ganho ou perda de peso, com um simples nutriente ou com uma componente fisiológica isolada. E aqui eu já vi de tudo. Quem se foque no açúcar como a principal causa da obesidade, quem só saiba falar de microbiota e de como os produtos fermentados e probióticos vão resolver o problema, ou ainda quem atire para a possibilidade de sermos intolerantes a certos alimentos e que esses alimentos sejam a causa do problema. Não são, de todo. Os estudos publicados só apontam num sentido: gestão de calorias ingeridas e gastas. É evidente que a intervenção nutricional não se pode cingir a isto, porque há dezenas ou centenas de outros pontos que têm que ser equacionados para tornar o processo mais sustentável e o mais saudável possível. Portanto, a equação de calorias gastas e ingeridas tem que ser muito bem pensada, assim como a escolha de alimentos, porções e até os próprios timings de ingestão. E isto leva-nos ao terceiro ponto. Se é verdade que emagrecimento é com déficit calórico, também é claro que para se atingir esse déficit nem sempre precisa de ser com um típico plano individualizado e com porções muito controladas. E aqui eu e outros nutricionistas temos de aceitar o seguinte: é possível perder peso sem um plano alimentar estruturado e com as porções calculadas individualmente. Há outras abordagens que até podem trazer resultados melhores, ou pelo menos ter o mesmo sucesso que estas abordagens mais tradicionais. É o caso do que tipicamente se chama de jejum intermitente, mas que na verdade se deveria chamar de estreitamento da janela alimentar, ou seja, estica-se o período de jejum e reduz-se o período do dia às horas do dia em que efetivamente se faz refeições. E saiu há poucos meses uma meta-análise em pessoas com diabetes que mostra o que outros estudos em pessoas sem diabetes já mostravam. E o que é que fizeram os investigadores? Pegaram numa amostra de pessoas, dividiram-nas por dois grupos. Num deles, uma abordagem clássica, no sentido de reduzir a ingestão calórica em 25% relativamente ao que gastam. No outro grupo, simplesmente indicaram que só poderiam comer durante 8 horas por dia, do meio-dia às 8 da noite, sem sequer dar indicação de que teriam de restringir alimentos ou porções. E a verdade é que só com esta sugestão de estreitar o período em que se come, houve uma maior restrição calórica efetiva do que no outro grupo que tinha uma restrição planeada. E já outro estudo com alguns meses, em pessoas com obesidade, tinha chegado a resultados semelhantes. Dito isto, eu não sou apologista de tentar com toda a gente um processo de estreitamento da janela alimentar. Muito longe disso. Eu diria até que isso representa 10% das estratégias de emagrecimento que eu defino em consulta. Quero é apenas abrir as mentalidades que ainda estão muito presas aos métodos clássicos e que, na verdade, continuarão a ser a melhor opção para muitas pessoas, é inegável. Mas também é verdade que se associarmos a educação alimentar a um processo de estreitamento como este que acabei de falar, não há muito a perder e podemos até ter maior sucesso em pessoas com determinado perfil. Temos é de perceber o que cada um prefere e com que estratégia acha que se vai sentir mais confortável e que vai conseguir aderir mais facilmente por mais tempo. Quarto ponto, exercício. Estamos em 2024 e ainda vejo processos de emagrecimento em que se sugere às pessoas que deixem de fazer exercício porque dessa forma o peso baixa mais rapidamente. Ora, para além disto ser um absurdo, é má prática. E como já disse noutro episódio, não vale tudo para se vender em consultas. Perdoem-me este segundo desabafo, e espero que tenha sido o último neste episódio, mas há coisas que não consigo realmente guardar só para mim e ter um podcast tem sido libertador nesse aspecto. Enfim, os benefícios da prática de exercício são absolutamente inegáveis e inigualáveis. Comecemos até pelo sucesso do emagrecimento. Fazer exercício em simultâneo com uma intervenção nutricional de emagrecimento parece levar a uma maior perda de massa gorda quando comparado com quem faz apenas a parte nutricional. Mas a magnitude deste benefício nem sequer é enorme e eu diria que não é aqui que residem as principais vantagens. As grandes vantagens estão em tudo o resto. Melhoria da sensibilidade à insulina, melhoria do perfil lipídico, melhoria da saúde mental. E creio que não precisamos de mais argumentos do que estes 3 pontos fortíssimos que acabei aqui de deixar.
Quanto ao tipo de exercício a privilegiar, prefiro não entrar muito nesse domínio, porque não tenho formação de base na área do desporto, mas parece-me sensato que se escolha um que tenha algum prazer em praticar, ou seja, que não tenha de fazer um esforço hercúleo sob risco de desistir rapidamente. Assim como nos planos alimentares, temos de ser pragmáticos e ajustar o planeamento de forma a garantir uma adesão a longo prazo. Também aqui na parte do exercício me parece que o ótimo é inimigo do bom e, portanto, deve ser muito bem pensado. Quinto e último ponto, a parte comportamental. As técnicas de mudança comportamental podem ser muito úteis e facilitadoras neste tipo de processo. Ainda que a ciência seja pouco unânime em quais as técnicas mais eficazes, vou descrever algumas das que mais provas têm dado e que ocasionalmente utilizo em consulta. Primeiro, definir objetivos e revê-los periodicamente. Por exemplo, dar 10.000 passos por dia. Ou então, beber diariamente pelo menos 2 litros de água ou infusões. Ou até, em 14 refeições principais que tenho uma semana, 7 almoços e 7 jantares, garantir que pelo menos em 10 há sopa no início da refeição e hortícolas no prato principal. Isto são 3 bons objetivos, 3 bons exemplos do que pode ser a definição de objetivos a curto, médio prazo, que depois se poderão prolongar como estilo de vida, poderão e deverão prolongar como uma alteração de estilo de vida. Outro tipo de estratégias são as de anotar o feedback do que tem acontecido. E aqui pode ser um auto-feedback ou um feedback ao nutricionista. Por exemplo, ter uma folha de cálculo em que aponta como têm corrido os seus dias, eventualmente até por código de cores, pode ser uma aposta interessante. Pode ser um feedback até de quanto tem conseguido cumprir o plano, ou até um feedback emocional, como se tem sentido. Também pode ser útil, por exemplo, um envio semanal de um e-mail para o nutricionista a resumir a sua semana. Outro exemplo, terceiro e último exemplo, as tarefas passo a passo. Imaginem um objetivo que é começar a comer muitos hortícolas, em alguém que não tolera, não gosta mesmo de hortícolas. Podemos dividir este grande objetivo em 5 passos. Por exemplo, o primeiro passo é, na primeira semana, tem de acrescentar ao batido de iogurte e fruta que habitualmente faz ao pequeno almoço 3 folhas de espinafres. Correndo bem, mantemos a estratégia e passamos ao segundo ponto, que será o objetivo da segunda semana, é experimentar pelo menos 3 vezes alface, tomate, pepino e cenoura raspada. Correndo bem, na terceira semana vamos definir outro objetivo, que pode ser experimentar 3 tipos de sopa de legumes diferentes e por aí fora, sendo que estes exemplos poderiam ser variadíssimos e ajustados a cada realidade. Acabo os 5 pontos a que me propus e deixo a promessa de que nos 52 episódios deste ano mais temas relacionados com o emagrecimento serão abordados, nomeadamente um maior detalhe sobre métodos de jejum intermitente, sobre o potencial impacto de alguns alimentos neste tipo de processos e até sobre as famosas dietas detox. Até ao próximo episódio.